Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma live, as nossas lives que acontecem todas as terças-feiras, às 7h11 da manhã. E hoje o nosso assunto é por que os pacientes desaparecem e como evitar isso? Vamos falar sobre o desaparecimento daquelas pessoas que já são seus pacientes. Por que que muitas vezes você não vê mais aquele paciente? Você fica pensando assim, poxa, cadê o seu fulano que nunca mais apareceu? Nossa, faz tempo que a dona Maria não vem. E aí você não sabe o que que aconteceu. E aí você percebe que ao longo do tempo você vem perdendo muitos pacientes. Você depois que começa a perdê-los é que começa a pensar o que vai fazer. Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa live. Eu já quero dizer bom dia Thaís, bom dia de Nelson. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo, se está tudo sob controle. Me falem aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Pegue aí a sua água e pegue o caderno e a caneta para você anotar e colocar em ação. Porque não adianta nada você estar vindo aqui para as nossas lives, você escutar o conteúdo e não colocar em ação, e não fazer. Porque o que vai mudar os seus resultados não é o que você aprende, mas é o que você faz com o que você aprende. Bom dia! Eu quero saber se vocês estão me ouvindo, se está tudo sob controle para que a gente comece a nossa live. E aí você, olha aí, Thaisa, tá bem? O som tá bem? Só Thaisa aqui que me respondeu. Coloca o teu dedinho aí nesse aviãozinho e manda essa live para o maior número de pessoas. Manda essa live para o teu sócio, manda essa live para as pessoas que trabalham com você, aquelas pessoas que você tem conversado e você tem dito assim, poxa vida, eu tenho perdido pacientes, os pacientes não aparecem, minha agenda está meio bagunçada, né? Meio fraca. O que é que eu preciso fazer? Hoje a gente vai falar sobre isso. E eu vou começar, né, falando exatamente sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia e que a gente precisa tomar como lição as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente vai. Quem não aconteceu isso? Me conta, quem não aconteceu isso? Abre um restaurante, a gente começa a frequentar aquele restaurante. E a gente vai todo final de semana, eita, vamos para qual restaurante? Ah, vamos para aquele restaurante. Bom dia, Paula. Bom dia. Vamos para aquele restaurante. Aí a gente vai naquele restaurante. No outro final de semana, vamos para qual restaurante? Vamos naquele restaurante. No outro final de semana, vamos para aquele restaurante. E a gente passa meses e até anos indo naquele restaurante. Por quê? Porque a gente adora aquela comida, porque aquela comida é de qualidade, mas muitas vezes, depois de a gente ir várias vezes naquele restaurante, a gente decide não ir mais. E a gente muitas vezes não vai mais, não é porque a comida deixou de ser boa, não. É porque muitas vezes aconteceu algo na nossa experiência naquele restaurante que fez com que a gente desistisse. Ou que é algo que a gente precisa ficar muito atento no nosso trabalho, no nosso serviço, e a gente não fica atento para isso, é que o ser humano, ele gosta de novidade, ele adora novidade. E aí, até um determinado momento, você era a única dentista do bairro, a única dentista da cidade, a única dentista que tinha aquela especialidade, mas começaram a aparecer outros profissionais. E é da natureza humana querer a novidade. E muitas vezes naquela novidade eu encontro um outro profissional com quem eu crio uma conexão maior e aí eu fico com ele. Ou eu encontro um outro profissional que me oferece experiências que você não estava me oferecendo, e aí eu fico com ele. E aí eu desapareço. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Gisele. Bom dia, Divanise. Bom dia, pessoal. Fico tão feliz de ver vocês por aqui, ver os meus alunos por aqui. Já coloca aí a nossa hashtag, hashtag SouMega. Essa é a hashtag dos nossos alunos. Pois é, vamos pensar, por que que os pacientes desaparecem? Aqui eu vou trazer 7 pontos. 7 pontos que você precisa estar atento para entender por que é que muitos pacientes desaparecem e se você está perdendo
esses pacientes, fica atento para poder se colocar em ação e fazer ações para que esses pacientes voltem. Outro dia, eu conversei com uma dentista na nossa sessão de diagnóstico, que é algo que eu estou fazendo frequentemente, toda semana. Se você não sabe ainda, toda semana eu abro alguns horários na minha agenda para fazer uma sessão de diagnóstico gratuita com dentistas. Se você quer participar dessa sessão de diagnóstico, depois você vai lá no link da nossa bio, tem um link lá, você clica, preenche um formulário, claro, né? Não é só, eu quero, não, tem que preencher um formulário, pelo menos isso, para que eu possa avaliar o que você escreveu e eu possa perceber se de fato eu vou conversar com você, né? Porque às vezes você não tá, vou só preencher ali, mas não estou nem interessado. Então, é preciso fazer por merecer que a gente entre em contato com você, eu ou alguém da minha equipe entra em contato, a gente marca essa reunião é em torno de 30 a 40 minutos, e a gente vai descobrir qual o teu maior desafio, fazer o diagnóstico e fazer o diagnóstico do seu consultório. E, claro, se fizer sentido para você, a gente vai mostrar para você quais os produtos que a gente tem aqui e aonde a gente pode te dar uma orientação. Então, numa dessas sessões de diagnóstico, eu conversei com uma dentista às 3 horas da tarde e ela me disse: Dulce, eu estou aqui às 3 horas da tarde, acho que era uma terça-feira. Eu estou aqui às 3 horas da tarde e eu estou em casa porque eu não tenho paciente nenhum. Depois de 30 anos de odontologia, eu estou com a minha agenda vazia. Eu não tenho paciente hoje e durante essa semana acho que eu vou atender uns 2 ou 3 pacientes só. Aí eu pensei, poxa, o que é que ela fez ou o que é que ela não fez para que durante esses 30 anos de profissão ela tenha perdido os pacientes? Porque imagine, durante 30 anos de profissão, você deve ter atendido muita gente. E essa muita gente, ela está aonde? Perder pacientes que foram nossos por 30 anos é muito complicado. E aí ela disse: Não, Dulce, é porque agora, e isso é o que eu mais escuto, tá? Isso é o que eu mais escuto. A gente terceiriza responsabilidades. É mais fácil eu dizer que os pacientes deixaram de vir para mim porque agora existem outros dentistas ou porque agora chegou gente nova na cidade, do que eu trazer para mim a responsabilidade de não ter feito nada durante todo esse trajeto para que esses pacientes ficassem fiéis a mim. Eu preciso fazer com que os pacientes fiquem fiéis. Eu preciso fazer com que os pacientes, eles sejam os meus defensores, eles sejam aquelas pessoas que saiam falando sobre os meus tratamentos. Eu preciso fazer isso. Não é só com um atendimento de qualidade, não é só com um serviço de qualidade. Muitas vezes, aquele restaurante que eu comecei a falar, nem é o que tem a melhor comida, mas ele é o restaurante que me traz as melhores experiências. É aquele restaurante que preenche as minhas necessidades que eu vou buscar. Então, hoje, pessoal, não é mais ter um consultório funcionando, ter um consultório lucrativo, ter um consultório com pacientes, pacientes que vêm e que voltam e que indicam. Não é mais sobre apenas o teu conhecimento técnico ou a tua entrega técnica, porque hoje existem muitos profissionais bons. Aqui mesmo na minha cidade, em Maceió, existem diversos profissionais fantásticos, maravilhosos, top, em várias especialidades, em todas as especialidades, na verdade. Hoje não existe mais um profissional maravilhoso naquela especialidade, existem vários profissionais. Então, hoje, a qualificação técnica, ela deixou de ser um diferencial e ela é imprescindível. Então, não é mais sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre outras questões.
E que eu preciso, enquanto dono do negócio, estar muito atento. Porque até um tempo desse, o que que a gente tinha aqui na minha cidade? Um restaurante italiano ou dois. Hoje, em cada esquina, eu tenho um restaurante italiano. Há anos atrás, eu tinha uma, duas pizzarias. Hoje, em cada esquina, eu tenho uma pizzaria. Até uns anos atrás, se eu quisesse tomar um café, eu tinha uma cafeteria, duas. Hoje, em cada esquina, eu tenho uma cafeteria. E o que é que vai me fazer ir nessa cafeteria e não naquela? Não só o café, mas tudo que está envolvido no processo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, traz o que eu vou levantar aqui para a tua realidade. O que fizer sentido para você, aplica. O que não fizer sentido para você, ok. Mas saia dessa live com pelo menos uma ação para que você coloque já no seu consultório. Quem aqui, sejam sinceros, tá? Eu pergunto aqui algumas coisas e aí vocês ficam assim, ai, não vou me expor, né? Isso é um pensamento péssimo, não vou me expor. O que é que as pessoas vão pensar? Olha aí as minhas mentoradas, Francine, Ana, olha aí o pessoal. Bom dia, Francine, bom dia. Quem aqui sentiu um leve, mesmo que seja um leve abalo nos últimos anos na quantidade de pacientes? Quem é que acha que nos últimos anos perdeu, mesmo que não tenha perdido todos, mas que perdeu alguns pacientes? Coloca aqui eu. Coloca aqui eu. Quero ver aí quem vai ter coragem de assumir. Meu cafezinho já ficou frio. Quem vai ter coragem aí de assumir? Quero saber, né? Que tem gente. Ah, Andréia está dizendo eu, olha aí. Então, Andréia, se atenta aqui, porque a gente precisa entender. E Andréia sabe do que eu estou falando, né, Andréia? Antigamente a gente tinha um restaurante, agora a gente tem uma penca de restaurantes. Primeiro ponto, eu disse que eu ia trazer para vocês 7 pontos. Paula, Paula também. Por isso que Paula está aí no nosso programa, né, Paula? Para rever todas essas questões. Então, vamos lá. Por que que os pacientes desaparecem? Ponto 1. Falta de conexão pessoal. É normal. Veja, eu não tinha nenhum endodontista para ir. Meu único endodontista da cidade era, por exemplo, a doutora Andréia. Quer eu gostasse da doutora Andréia, quer eu não gostasse, quer eu achasse ela simpática, quer eu achasse ela antipática, eu não tinha outra opção. Eu tinha que ir na doutora Andréia. Mesmo eu não me conectando com ela, mesmo eu dizendo, poxa, a doutora André é ótima tecnicamente, mas eu nem gosto muito dela. Eu não me conecto com ela. Eu não tenho nada a ver com ela. Eu vou lá, faço meu tratamento e vou embora. Ou eu acho que ela é muito arrogante, eu acho que ela é muito grosseira, eu acho que ela tem a mão pesada, eu acho que ela não conversa, eu acho que ela não tem empatia, eu acho que ela não é sorridente. Milhões de achos ou milhões de aspectos, mas eu não tinha outra opção. Eu só tinha a doutora Andréia. Mas hoje eu tenho a doutora Andréia, a doutora Maria, a doutora Carla, o doutor Eduardo, o doutor Francisco. Eu tenho uma série de profissionais que fazem o mesmo que a doutora Andréia faz. Então, eu vou para quem? Para quem eu me conecto. E está tudo certo, porque nem todas as pessoas vão se conectar comigo. Quantas vezes eu digo para vocês, vocês têm um negócio, vocês precisam de uma orientação sobre o negócio de vocês. Nós, quando eu digo nós, não sou só eu, nós, eu e outros dentistas estamos aqui nas redes sociais, trazendo programas, trazendo métodos, trazendo mentorias para alavancar, multiplicar, crescer o seu negócio. Se você não se conecta comigo, se conecta com o outro, vá com o outro, mas não deixe o tempo passar. Não deixe para depois, porque ó, quanto mais você for afundando aí no seu buraco, mais difícil vai ser de sair. Mais tempo você vai levar para sair. Então, hoje, ter um mentor é imprescindível.
para o quê? Acelerar o seu processo, acelerar, dar intensidade na sua velocidade de resultados. Não necessariamente precisa ser eu, não. Podem ser outros, mas vá buscar ajuda se você não consegue sozinho. Então, a primeira coisa é falta de conexão pessoal. Eu preciso me conectar com os meus pacientes. Eu preciso entender de pessoas. Você não está num negócio de dentes. Você está no negócio de pessoas. Então, eu preciso criar uma conexão com as pessoas. Eu preciso entender como é que as pessoas funcionam. Porque uma pessoa, ela funciona de forma diferente. Então, eu tenho que ter comunicações diferentes para cada tipo de pessoa. Eu tenho que ter abordagens diferentes para cada tipo de pessoas. Então, eu preciso estudar sobre pessoas. Hoje, hoje é terça, a gente tem encontro da mentoria com os mentorados novos e nós vamos falar sobre perfil comportamental. Por quê? Porque eu preciso entender qual o meu perfil comportamental, mas acima de tudo, eu preciso entender qual o perfil comportamental daquela pessoa que está na minha frente. Porque eu não falo com um analista como eu falo com um planejador, como eu falo com um comunicador ou como eu falo com um executor. Eu tenho que ter maneiras diferentes, eu tenho que entender por onde eu toco aquele paciente? Pela emoção, pela razão, pelo aroma, pelo tato, pela audição, pela visão, por onde? Eu falo com ele de uma forma mais assertiva ou eu crio histórias para ter essa conexão? Então, eu não estou num mundo de dentes, nem de boca, nem de face. Eu estou num mundo, o meu negócio é um negócio de pessoas. Então, eu preciso entender de pessoas para me conectar com essas pessoas. E a conexão com essas pessoas, ela vai ser diferente para cada tipo de pessoa. Essa história de dizer, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada, não. Eu trato as pessoas como as pessoas gostariam de ser tratadas. Bom dia, Nádia. Bom dia, minha querida. Vamos nos encontrar, né? Então, primeira coisa, as pessoas podem não ir mais para você porque você não se conectou com ela. Enquanto ela só tinha você no bairro, enquanto ela só tinha você naquele edifício, ela ia porque era um jeito. Mas, quando surgiram outras opções, ela foi embora. Segundo ponto, isso é imprescindível. Isso é uma habilidade comportamental que todos vocês precisam desenvolver. Vocês precisam ler sobre comunicação. Comunicação ineficiente. Muitas vezes a gente deixa um profissional, porque o profissional, ele não deu a informação correta. E quando você diz assim, mas eu não disse isso porque isso era óbvio. Óbvio para você, cara pálida, não é óbvio para o outro. O óbvio precisa ser dito. Eu preciso fazer com que o paciente me entenda. E quando ele não me entende, o problema não é ele, o problema sou eu. Sou eu que tenho que criar mecanismos de me fazer entender. Se eu chego aqui na live, eu começo a falar com vocês e vocês não entendem o que eu estou falando, o problema não está em vocês, o problema está em mim, e não estou conseguindo me fazer entender. Então, comunicação não é via de mão única, não é só sobre o que eu trago, derramo aqui para vocês, não. É o que eu trago e o que vocês entendem. Então, muitas vezes, o paciente ele saiu aborrecido, ele fez até aquele tratamento, mas ele não vai voltar mais. Sabe por quê? Porque ele não entendeu exatamente o que é que você iria entregar para ele. Naquele momento da negociação, naquele momento que você está explicando, e muitas vezes mal explicado, sobre o seu planejamento, ele entendeu A e você disse B. Aí depois gera aquele mal-estar, que alguns pacientes falam, e é ótimo quando eles falam, porque você entende que houve esse mal-estar e você tem a oportunidade de se explicar, mas outros não falam, vão embora e não voltam mais. Então, tudo para o seu paciente tem que ser muito bem explicado. Você explica e pergunta: seu fulano, o senhor entendeu? Me diga, o que foi que o senhor entendeu? Espera ele dizer, pede para que ele repita o que você disse. Porque muitas vezes ele disse que entendeu, mas não entendeu. Ou entendeu diferente.
Então, peça para que ele repita o que você disse. Então, uma comunicação ineficiente, ela é péssima. Eu já vi pacientes dizerem o seguinte: Dulce, eu não quero mais voltar na doutora X, porque ela não fala, ela não me explica nada. Eu perguntei e ela foi evasiva, ela não me explicou, ela não olhou nos meus olhos, ela não me ouviu. Eu já tive indicações que a pessoa foi fazer endodontia, fez a endodontia, estava com problemas nessa endodontia, voltou lá várias vezes, dizendo, falando o que estava sentindo, e o dentista não ouviu. E o dentista dizia: não é assim mesmo, depois passa. Olhe, um dos pontos que fazem com que você possa perder o seu paciente é não dar a devida atenção ao que ele está dizendo. Você tem que dar atenção. As pessoas querem receber a sua atenção. As pessoas querem se sentir ouvidas. Você está ali para resolver problemas, desafios que aquela pessoa está vivendo. Então, ouça a pessoa atentamente, acolha aquela informação e traga para aquela pessoa as suas informações para que resolva o que ela está sentindo. Então, uma comunicação ineficiente, ela pode ser um dos pontos responsáveis pelos quais os pacientes não estão voltando para você. Esse é o segundo ponto. Então, presta atenção. O que você fala na sua consulta? Escute atentamente o seu paciente na sua consulta. Mostre a ele o quanto você está interessado naquela sua primeira consulta, o quanto você está interessado em ouvi-lo, o quanto a história dele. Ah, mas eu não tenho tempo de ouvir história. Se você não tem tempo de ouvir história, amiguinho, você não tem tempo de encantar o seu paciente, nem de criar uma conexão com ele. Porque eu disse para você aqui nessa live que você não está num negócio de dentes, nem de boca, nem de face. Você está num negócio de pessoas. Então, se você não gosta de pessoas, você está no negócio errado. Então, você precisa ouvir o seu paciente. Na hora de apresentar o seu planejamento, mostre a ele o que é que ele está comprando, explique, pergunte se ele entendeu. Porque às vezes a pessoa diz: ah, doutora, mas eu não entendi. Eu entendi que eu ia ficar assim e agora fiquei assado. Eu entendi que a senhora ia fazer isso e agora a senhora está fazendo diferente. Então, faça com que ele repita e diga. Então, a pessoa não se sentir compreendido é muito ruim. Então, escute o seu paciente. Terceiro ponto, expectativas não atendidas. Cuidado. Cuidado, principalmente quem trabalha com estética, para não criar expectativas que não pode cumprir. Então, você dizer: ah, mas vai ficar maravilhoso, vai ficar fantástico. Aí a pessoa chega lá achando que vai sair a verdadeira deusa. E não é isso que vai sair. Cuidado. Então, alinhe expectativas e realidade. Muitas vezes, eu que trabalhava com estética, o paciente chegava e, eu não sei se isso acontece com vocês, me conte se já aconteceu com vocês, do paciente trazer uma revista de uma modelo, por exemplo, e dizia assim: olha, eu quero ficar assim, eu quero ficar com esses dentes. E trazia uma boca fantástica, alinhada, maravilhosa, quando a dele, do paciente, não tinha a menor condição de ficar daquele jeito. Iria ficar assim infinitamente melhor, mas não daquele jeito. Imagina se eu digo: ah, tranquilo, é desse jeito que vai ficar. E aí, quando chega no final, que ele olha a revista e olha o dele, não é exatamente assim que vai ficar. Já aconteceu isso com vocês? Me conte aí se já aconteceu algo parecido, da pessoa trazer um rosto, trazer um dente, trazer uma boca e dizer: eu quero ficar assim, desse jeito. Então, o que que eu fazia? Vamos sentar e vamos explicar. Vamos alinhar expectativas e realidade.
É muito mais fácil você dizer menos e ao final entregar mais, porque a surpresa positiva ela vai ficar na sua cabeça, do que você dizer que vai entregar lá em cima e chegar na hora, não era bem isso. Aí a expectativa, a realidade é o quê? É o negativo. E aí ele vai sair com aquela sensação de que não foi feito aquilo que ele desejava. Olha aí, Robert está dizendo, muitas vezes. E a gente tem que estar consciente disso. Ah, Dulce, mas eu vou dizer que eu não vou entregar o melhor trabalho? Não. Você vai dizer que você vai entregar o melhor trabalho que você pode fazer. Você tem que dizer isso ao paciente. E você tem que explicar para ele: olha, fulano, não tem condições de ficar desse jeito, porque o seu caso, ele é um caso assim, assim, assim e assim. Então, às vezes você tem que dizer, olha, só com isso que você quer fazer, jamais a gente vai ter esse resultado. Para que a gente chegue próximo desse resultado, você vai ter que fazer outras coisas. Você vai ter que fazer isso, 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 isso. Porque a pessoa chega e diz: olha, eu quero fazer só clareamento e ficar desse jeito. Não. Ah, eu quero fazer só faceta e ficar desse jeito. Não. Para você ficar próximo a isso, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer a periodontia, você vai ter que fazer recontorno, você vai ter que fazer ortodontia, você vai ter que fazer mil coisas para ficar próximo disso. Então, isso é o quê? Ó, as coisas se entrelaçam, né? É o que é isso? É a comunicação. Então, quando você tem uma comunicação assertiva, você também alinha expectativas e realidade. Até onde você pode chegar. Não tenha medo disso. Eu sei que os mais novos, né, quando a gente está começando, a gente tem muito mais receio de falar sobre isso, porque a gente acha que o paciente acha, olha só, eu acho que o paciente acha que eu não sei fazer e que por isso eu estou dizendo para ele que eu não vou conseguir chegar nesse lugar. Não, não ache nada. Quanto mais sincero, quanto mais honesto, quanto mais realista você for, quanto melhor você explicar isso, quanto mais segurança você trouxer para o seu paciente, mais ele vai se conectar com você e ele vai ficar. Não queira inventar histórias e dizer que vai entregar coisas que você não é capaz de entregar. E se você não é capaz de entregar, aqui vai um conselho para os mais jovens e os mais inexperientes. Se você não é capaz de entregar e você sabe que é possível, não faça. Indique. Diga, olha, fulano, eu não tenho condições de lhe entregar isso, porque a minha experiência só vai até X, mas eu tenho um colega que vai conseguir. É muito mais negócio. Não pense que você está perdendo o paciente ali, não. Você nunca perde quando você é honesto. Nunca. Você está criando uma reputação. E a reputação é algo que você tem que blindar. Você não pode nunca arranhar essa reputação. Então, se você está crescendo, se você está começando agora, crie uma reputação. Adube, faça com que isso vá crescendo. E quem já tem, blinde. Blinde sempre, porque é muito mais é difícil construir, mas é muito mais difícil permanecer. Então, seja sempre honesto, seja sempre sincero. Quarto ponto, que pode fazer, agora vamos para as coisas mais práticas, que podem estar fazendo você perder os pacientes. Sabe o que é? Dificuldade de agendamento, dificuldade de horário. Eu ligo para você, a doutora Dulce só pode daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, mas eu já sou paciente dela. Ah, mas não pode. Só daqui a 20 dias. Poxa, já sou paciente do doutora Carla há 20 anos. Eu estou com urgência. É algo, sabe, eu quebrei um dente, caiu uma coroa, eu estou com uma dor, aconteceu isso, meu filho está com isso. Não, só daqui a 20 dias. Irredutível. Vocês acham que alguém vai esperar 20 dias para resolver uma urgência? A urgência não é sua, né? A urgência é dele. O que a pessoa faz? Marca com outro paciente, com outro dentista. Se a experiência com outro dentista for melhor do que a experiência que você proporciona a ele,
ele não vai voltar. Se ele chegou lá e ele não foi tão bem atendido quanto ele é atendido por você, ele vai, mas ele volta. Mas se ele for e ele encontrar lá um profissional muito mais acolhedor, com a comunicação muito mais assertiva, com um serviço bom e com uma experiência inigualável, você perdeu o paciente. E perdeu por quê? Porque simplesmente você agora está sentado na cadeira da arrogância, achando que é o bacanão, e o bacanão só tem vaga para daqui a 20, 30, 40 dias. Ninguém espera. Você tem que arrumar uma vaga para esse paciente. Esse paciente é seu. Esse paciente é fiel a você. Esse paciente está com você há 10, 15, 20 anos. Esse paciente é seu grande indicador. Esse paciente já levou a família dele toda. Esse paciente já lhe indicou para vários outros colegas e amigos. E você vem dizer que não tem hora para ele? Você está de brincadeira, né? Então, às vezes, ele não vai mais porque ele está ali, ó, com aquela barreira. E aquela barreira é a sua secretária, que não está treinada para sair dessas situações, para resolver essas situações. É porque essa secretária, ela não está nem aí, ó, para nada, porque ela não está vestindo a camisa. Essa secretária, ou muitas vezes ela diz, eu estou cumprindo ordens. A doutora disse que é assim, e eu estou só cumprindo ordens. E pronto. Aí o paciente vai embora. Então, essa dificuldade de agendamento, essa dificuldade de horários, tudo que dificulta. Ah, Dulce, mas eu vou dizer que ele venha hoje, que a minha agenda está vazia. Não, você não vai dizer que a sua agenda está vazia, até porque a sua agenda não está vazia. Porque se estivesse vazia, você estava marcando para hoje. Você vai dizer para ele, ou a sua secretária vai dizer para ele que sim, vai dar um jeito de arranjar uma hora para ele que seja entendido hoje ou no máximo amanhã, que ele aguarde um pouco, que a sua secretária vai falar com você para que você encontre esse horário, adapte esse horário e você coloque, faz parte do nosso trabalho. Ah, mas eu não quero sair depois das 6 horas nunca. De vez em quando a gente tem que sair. Por quê? Porque as urgências, elas acontecem, faz parte do nosso trabalho, faz parte do nosso dia a dia. Isso não pode ser uma regra. E a gente não pode trazer essas exceções como regra, mas exceções existem. Vão ter momentos em que você não vai almoçar, vão ter momentos que você planejou sair às 6, mas você vai sair às 7, ou sair às 8. Faz parte do nosso trabalho. Você não pode, sabe, ter nada tão rígido como você gostaria que fosse, porque a vida não é assim. E muitas vezes você não está perdendo só um paciente, você está perdendo 5, 10, 15 pacientes. E olha, é muito mais difícil a gente trazer novos pacientes do que a gente manter o que a gente já tem. Com pequenos ajustes, você consegue manter os seus pacientes. É muito mais difícil você fechar tratamentos de alto valor com pacientes que estão ali com você pela primeira vez do que pacientes que já são seus, que confiam em você. Os pacientes que confiam em você, eles têm um ticket médio maior, eles aceitam tratamentos maiores, eles eles trazem, eles indicam mais. Então, trazer pacientes novos é muito mais difícil do que fidelizar os seus pacientes. A questão é que vocês só pensam nos novos e esquecem os que já são de casa. Então, que quarto ponto, né, que eu falei, dificuldade de agendamento e horários. Quinto ponto, outra coisa assim, banal, que às vezes você diz assim, eu não sei por que os pacientes não estão aparecendo mais para mim. Quando você colocou seu consultório naquele lugar, o paciente chegava fácil, o paciente tinha acesso fácil, não tinha trânsito difícil, o paciente chegava a começar, conseguia estacionar rapidamente. Mas hoje não. Chegar no seu consultório é um processo difícil. Chega lá, ele dá 300 voltas e não consegue estacionar, por isso só chega atrasado no seu consultório. Então, para ele ir ao seu consultório, está se tornando um transtorno. E isso pode estar acontecendo. Dulce, mas e agora? O que é que eu faço? Encontre mecanismos para facilitar ou
tirar da frente essa dificuldade. Pague para que ele estacione. Qual o problema? Coloque isso nos custos. Tenha perto do seu local, do seu consultório, da sua clínica, um lugar que ele possa estacionar. E que esse custo não seja dele, mas seja seu. Porque é algo que você está oferecendo para ele. Você está aumentando a percepção de valor dele, de tudo que você oferece, quando você diz para ele, fulano, agora você pode estacionar em tal lugar, para a gente não ter mais esse problema, e você vai estacionar lá gratuitamente. Eu comecei a ir no Pilates. Semana passada eu comecei no Pilates. Sabe qual é a grande dificuldade? O estacionamento. Sabe quanto é o estacionamento no prédio do Pilates? R$ 9 a hora. Só que ninguém consegue fazer em 1 hora. Por quê? Porque até estacionar, subir, fazer o Pilates e descer, dá 2 horas. Aí 12 horas, R$ 12. Se eu faço Pilates 2 vezes, 12 vezes 2, 24. 24 vezes 4, quer dizer, o Pilates, em vez de ser X, ele se torna X mais R$ 100. Por quê? Porque é estacionamento que eu tenho que pagar. Então, aquelas pessoas, elas têm que encontrar condições para facilitar isso. Porque você acaba pensando, poxa, acho que não vale a pena não, né? Eu vou para outro. Por quê? Porque não existe só um Pilates. Existem vários Pilates. Antigamente só tinha um. Agora tem um em cada esquina. Então, às vezes, eu não sei que o paciente... Por que o paciente não está voltando mais? Aí vem a pergunta que não quer calar. E aqui eu quero que vocês respondam sinceramente. Quem aqui ou aqui faz pesquisa de satisfação? Quem fizer, coloque eu. Eu só vou continuar se eu começar a ler aqui quem é que faz pesquisa de satisfação. Quem é que pergunta ao seu paciente se ele está satisfeito? Quais são os pontos de melhoria? O que é que ele acha? O que é que ele aconselha? Olha aí, Gisele está dizendo, eu aprendi no seu curso. Antônia, eu. Meus alunos, né? Gisele foi minha mentorada, foi minha aluna. Antônia foi minha aluna. Quem? Quem faz? Paula, minha aluna. E tô bem na fita, né? Eva Florencio, não faço. Eva, olha aí, Divanise foi minha aluna. Parece que só quem faz aqui, Kátia, eu faço pelo Google Meu Negócio. Mas você faz pelo Google Meu Negócio para que eles lhe avaliem. É diferente. Pesquisa de satisfação, Kátia, ela é algo diferente. Na pesquisa de satisfação, você vai pedir cada ponto especificamente. E é na pesquisa de satisfação que você pode descobrir os pontos cegos do seu consultório. É na pesquisa de satisfação que ele vai escrever, por exemplo, que ele tem dificuldade de estacionar, ou que a sua secretária é antipática, ou que a sua sala de espera é desconfortável. Ele vai lhe dizer, por exemplo, que aquele dentista que trabalha com você, ele não é simpático. Ele vai dizer onde estão os seus pontos cegos para que você resolva. Então, pessoal, principalmente vocês que já têm mais de 20 anos, mais de 15, mais de 20, mais de 30 de consultório, vocês não podem se dar ao luxo de achar que já construíram uma carteira de clientes e que eles não vão deixar vocês. Isso é uma ilusão. Eles vão deixar sim, se vocês não estiverem satisfazendo as necessidades dele e as necessidades como um todo, não somente com relação ao trabalho especificamente. Então, pesquisa de satisfação é obrigatório, obrigatório. E no nosso curso a gente mostra, ensina como fazer uma pesquisa de satisfação. Se você entra, por exemplo, no método 3Ps, que é o nosso produto mais simples, mais básico, e você descobre lá como fazer uma pesquisa de satisfação, só com o que você investiu no método 3Ps, você já vai ter o retorno dos seus pacientes. Então, o retorno sobre o investimento é muito rápido. E é isso que a gente tem que pensar. Qualquer investimento que a gente vai fazer, a gente tem que pensar, poxa, quando é que vai vir o retorno sobre esse investimento que eu estou fazendo aqui agora?
Então, fazer pesquisa de satisfação é imprescindível, é obrigatório. Se você está aqui nessa live, você tem que sair daqui e dizer assim, eu vou fazer a minha pesquisa de satisfação. Senão você não vai saber, senão você não vai descobrir, você vai ficar achando, achando. Olha, em 1990, lá no tempo do Ariri, né, como eu falo, eu fui fazer o meu mestrado em Araraquara. E no mestrado, toda semana, a gente fazia uma aula, um seminário, e apresentava para os professores. E o nosso primeiro seminário foi para o doutor Mário Leonardo, professor Mário Leonardo. Quem não sabe, né? Quem é o professor Mário Leonardo? Maravilhoso, maravilhoso. E aí, ele fez um questionamento, o colega estava apresentando o seminário, e ele perguntou algo. E o colega disse assim: eu acho que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu nunca me esqueci disso, e isso ficou na minha cabeça. Ele disse: olha, achismo não é ciência. Você não acha nada. Você tem que me comprovar o que você está dizendo a partir da ciência, das pesquisas. Então, é a mesma coisa para o teu negócio. Ah, eu acho. Não, você não acha nada. Você só pode criar estratégias e ações para o seu consultório quando você, de fato, conhece os números, conhece as situações, conhece os furos do seu consultório, conhece os fatos. Aí sim, a partir do conhecimento, você traça estratégias e se coloca na caminhada, se coloca para fazer. Essa coisa de dizer, eu acho, às vezes o que você está achando não é o que de fato é. E aí você vai traçar o quê? Se você acha que é por aqui, você vai traçar ações para ir por aqui. E o que é que eu vejo? Vocês jogando dinheiro fora, porque acha que é por aqui, investe para ir por aqui, e não era por aqui, era por aqui. Então, por isso que eu digo, o quanto é importante uma mentoria, o quanto é importante um direcionamento. Porque a gente que está de fora e que tem experiência diz, olha, não é por aí, é por aqui. Então, você poupa o quê? Você não poupa só tempo, você poupa dinheiro também. Porque muitas vezes você está investindo em ações equivocadas, que estão drenando a sua energia, o seu dinheiro e o seu tempo, e não estão trazendo resultado nenhum. Então, façam a pesquisa de satisfação. Sexto ponto, novidades. Eu disse no começo, né? O ser humano é louco por novidades. Quando eu encontro uma novidade, o que é que eu libero? Dopamina. E a gente fica viciado em dopamina, a gente fica viciado em novidades. Ah, mas se ele quer novidade, ele vai ficar trocando de dentista o tempo inteiro? Não. Quantas vezes eu chego no seu consultório e encontro uma novidade? O paciente está com você há 20 anos, chega no seu consultório, sabe aquela história? Todo dia é a mesma coisa. O seu consultório não mudou nada, o seu consultório não agregou nada, você não tem nenhuma nova técnica, nenhuma nova tecnologia, nada. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã. Ó, tudo igual há anos. Aí o paciente fica pensando assim, poxa, doutora Dulce não faz um curso, doutora Dulce não traz uma novidade, doutora Dulce não traz uma técnica nova. Será que na odontologia não mudou nada? Aí ele começa aqui, ó. Que antigamente os pacientes não viam nada, né? Agora eles veem tudo aqui, ó. Olha, a doutora Vilani tem uma técnica nova. Eita, ou gostou da doutora Vilani, como é bonito. Nossa, olha como é que ela faz isso. Até uma bobagem que eu vou dizer para vocês. O paciente nunca usou um isolamento absoluto. Aí olha as postagens da doutora Larissa e vê tudo com isolamento absoluto. Ele diz: "Ah, isso é uma novidade? Eu nunca vi isso." Novidade. Para ele é, né? Isso é uma novidade, eu nunca vi isso. A minha dentista nunca colocou isso. Isso é uma grande novidade. E aí o que é que a pessoa faz? Vai em busca das novidades. Então, eu tenho que, no meu consultório, estar pensando sempre e criando sempre uma sensação de que aqui nós sempre temos novidades. Sempre que eu digo, não é todo mês, mas pelo menos uma vez por ano, algo novo tem que ter no seu consultório. Uma pintura, é um quadro, é uma cadeira, é uma técnica, é um equipamento, é uma televisão, algo.
que ele se surpreenda positivamente e que ele entenda que você está melhorando cada vez mais o seu negócio para atendê-lo cada vez melhor. Porque tudo aquilo que você está fazendo não é por você, é por ele. Então, entendam que eu preciso estar sempre pensando e pensando no meu negócio para estar sempre agregando valor. E o sétimo ponto, o paciente não mora mais próximo de você, o paciente não mora mais na sua cidade, ou o paciente morreu, faz parte. As pessoas morrem, né? Se você não entende, as pessoas morrem. E hoje, quando eu mudo de bairro, ninguém quer mais sair, principalmente nas cidades grandes. Você mora em São Paulo, você vai sair lá do sul para ir para o norte, para pegar um engarrafamento, para pegar um metrô cheio, não vai. Mas você não sabe disso. Por quê? Porque você nem entra em contato com seus pacientes. Você não sabe nada dos seus pacientes, porque você não tem pesquisa de satisfação, você não acompanha esses pacientes. Muitas vezes você nem entra em contato com ele para que ele volte. Porque lá no passado, quando você estava cheia de pacientes ou cheio de pacientes, você desconsiderava isso. Você não tem nem tempo. A minha agenda está lotada. Eu não tenho nem onde encaixar esses pacientes. Eu até dou graças a Deus que eles nem venham, nem voltem, porque eu não tenho nem onde colocá-los. Mas aí essa realidade começa a mudar. E você começa a ver a sua agenda ficando escassa de pacientes. E você, naquele primeiro momento, pensa: não, isso vai passar. E aí não passa. A coisa vai piorando, 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 e você pedindo aos céus que algo aconteça. E os céus dizem: acontece, se você se colocar em ação. As coisas só mudam quando você se coloca em ação. Então, se coloque em ação. Perceba, eu tenho perdido pacientes, eu vou parar e vou pensar. O que que eu vou fazer? Por que que eu estou perdendo esses pacientes? Então, eu preciso entender a minha situação, compreender por que eu estou perdendo esses pacientes. A partir desse conhecimento, criar um plano de ação. O que é que eu vou fazer? Monitorar este plano de ação e ajustar o que for preciso. E assim funciona o nosso negócio sempre. O nosso negócio ele tem que funcionar assim sempre. Você traz um ponto de mentoria não, de melhoria. Falo tanto da mentoria que até vem mentoria aqui na minha cabeça. Você traz um ponto de melhoria, cria um plano de ação para isso, avalia, acompanha e ajusta. Faz novamente, isso é cíclico. Ninguém pode ter um negócio e ficar sem realizar ações consistentemente. Isso foi o passado e esse passado não nos serve mais. Hoje nós temos que estar todo o tempo com nossa cabeça pensando no nosso negócio, de que maneira eu posso agregar valor ao meu negócio, de que maneira eu posso fazer com que o meu paciente fique comigo, de que maneira eu posso fazer com que esse paciente me indique e, claro, de que maneira eu posso trazer novos pacientes. Isso faz parte do processo, quer você goste, quer você não goste, e se você não gosta, vai ter que fazer de qualquer jeito. Então, eu aconselho vocês a gostarem e se divertirem durante esse processo. Quem gostou da live de hoje, coloca aí um coraçãozinho, que eu quero saber se essa live de hoje agregou valor para vocês. Coloca aí qual foi a palavra que vocês estão levando, qual foi a frase, qual foi a ideia, qual foi o insight que vocês estão levando desta live de hoje. Coloca aí nos comentários que eu quero saber. E se essa live fez sentido para vocês, se você acha que essa live é importante para uma outra pessoa, indica. Eu vou deixar gravada, vou deixar salva. Pega aquele aviãozinho, indica para outra pessoa, mostra para ela e diz: fulana, assiste aí essa live. Assista essa live e vamos pensar o que é que a gente pode fazer aqui para o nosso consultório. Então, Beta está dizendo ali, ó, ação. Boa, Beta. Quem mais? Qual é a outra palavra aí que vocês trazem aqui para a nossa live de hoje? Lembrando que nós estamos fazendo lives todas as terças,
às 7 e 11 da manhã. E eu aguardo vocês na próxima terça, nessa mesma bate-hora e nesse mesmo bate-canal.